Brasil, temos eleições a cada 2 anos. As eleições municipais não ocorrem na mesma data que as eleições federais e estaduais. Essa separação deve-se ao grande número envolvido nas eleições municipais. São cerca de 30 partidos políticos, 400 mil candidatos e 5.564 municípios. Neste programa, vamos falar um pouco sobre as regras e normas que regulam o funcionamento das eleições. Por lei, as eleições ocorrem sempre em outubro. Para governador, vice-governador, presidente e vice-presidente, elas são realizadas em 2 turnos. O primeiro turno acontece no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo do mês. Antes da Constituição de 88, os pleitos eram realizados no dia 3 de outubro. Essa determinação foi alterada para evitar que as eleições caíssem durante a semana, o que prejudicava a economia do país. Como as eleições federais e estaduais não ocorrem na mesma época que os pleitos municipais, a cada 2 anos são realizadas eleições no Brasil. O mandato tem duração de 4 anos para todos os cargos, exceto para senador, que tem duração de 8 anos. Cada estado e Distrito Federal elegem 3 senadores de forma alternada em 4 anos. Em uma eleição, é feita a renovação de 1/3 das cadeiras do Senado e os outros 2/3 na eleição seguinte. As eleições para a chefia do Poder Executivo e para o cargo de senador são chamadas de majoritárias. Ganha quem conquista o maior número de votos válidos. As eleições majoritárias são decisivas em turno único, e se nenhum dos candidatos atingir a maioria dos votos, uma nova eleição será realizada para os 2 candidatos mais votados. Já a escolha de deputados e vereadores é feita em eleições proporcionais, ou seja, são considerados eleitos os mais votados, proporcionalmente ao número de vagas que o partido obtiver. O estatuto de cada partido político é responsável por determinar as regras para a escolha de candidatos. São realizadas convenções partidárias para indicação desses candidatos a diversos cargos públicos. Essa escolha deve ser realizada de 10 a 30 de junho do ano das eleições. Em seguida, os partidos devem registrar a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do DF e câmaras municipais, cada partido pode lançar candidatos em número de até 150% das vagas a preencher. Por exemplo, se um estado é representado por 8 deputados, cada partido pode lançar até 12 candidatos a deputado federal. O partido político tem até às 18 horas do dia 5 de julho para registrar as candidaturas. Caso o partido ou a coligação não faça o registro, o candidato pode se registrar até às 48 horas seguintes ao término do prazo. Cada candidato recebe um número para utilização na urna eletrônica. Até 45 dias antes das eleições, os tribunais regionais eleitorais devem remeter ao TSE uma relação de candidatos. Dessa relação deve constar o sexo e o cargo a que concorrem. As campanhas eleitorais são responsabilidade dos partidos políticos. Ao solicitar o registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicam à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidatura. Gastar além dos valores declarados sujeita o responsável ao pagamento de multa, no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Os partidos devem constituir comitês financeiros até 10 dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção. Esse comitê tem a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. O candidato deve fazer a administração financeira de sua campanha eleitoral. Ele é o único responsável pela veracidade das informações. Tanto ele quanto o partido político devem abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro realizado durante a campanha. Doações aos partidos políticos em campanhas eleitorais. Antes de 64, havia a possibilidade das empresas e pessoas físicas fazerem doações à atividade política dos partidos políticos, inclusive para as campanhas eleitorais. Em 64, com a mudança do regime político, com a instauração do regime autoritário, ficou proibida qualquer doação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas das empresas aos partidos políticos. Essa proibição perdurou durante todo o regime autoritário, mas, como sabemos, não impediu, como pretendia,
a doação das empresas, dos particulares, às campanhas políticas, que era feita veladamente, mediante o que se convencionou chamar Caixa 2 das empresas. Com a redemocratização, a partir de 1988, e com o pluralismo político que foi declarado pela Constituição, voltou a possibilidade de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, empresas, enfim, da sociedade civil, participar do financiamento da atividade política. Desde 1993, então, que voltou a possibilidade de empresas, de pessoas físicas fazerem doações para a atividade política, para os partidos políticos. Atualmente, o limite, porque tem que haver